Para nós falar? Se souberem. Existem 4 coisas aqui que a gente vai colocar: refúgio, presente e oração, o pecado e a sua recompensa, o Deus de justiça, uma consciência limpa, o Deus de justiça, o pecado e a sua recompensa, que já é uma outra esfera, e o agradecimento e louvores futuros. O movimento geral do Salmo é o tema bem conhecido de que a oração resolve crises e resulta em louvores por sua solução. Deixa eu perguntar para vocês. Se for necessário, eu vou ensiná-los a orar. Se é fato que a oração resolve crises, eu pergunto, alguém está passando por um processo de crise, seja lá qual for a área? Se tiver, ore. A oração resolve. 2 coisas que eu sempre costumo dizer, eu estou desprovido de canetão aqui. Achei. 2 coisas que eu costumo dizer. Mas antes dessas 2 coisas, deixa eu colocar um prenúncio, né? Para não dizer que esta coisa seria a primeira, mas antes das 2 coisas, isso aqui, ó. Isto aqui Confiança. isto aqui, essa palavra confiança, ela precisa ter um fundamento. Fundamento. Ou uma consistência. Consistência é quase que o mesmo, tá? Fundamento. O que significa confiança? É um ato de confiar, ok? Então, quando eu disser que eu confio em Deus, eu preciso ter fundamento para afirmar que confio em Deus. E isso tem a ver um pouco com o que eu falei lá na palestra. Não foi nem palestra, foi um discurso. Deram 20 minutos. No encontro de conversa? Foi um monte de coisa lá. Achei que ia ser mais. Aí deram só 20 minutos. Aí eu tive que ser mais um discurso do que uma palestra. Porque a palestra você dá espaço para as pessoas tirarem dúvidas. Porque às vezes você coloca algo técnico, a pessoa precisa entender o que você quer dizer. Tipo, estou falando de confiança. Como que eu posso falar que o casal tem que confiar se eu não explicar que tipo de confiança e como se sustenta, ou em que qual é o fundamento, ou a fundamentação da confiança? A confiança, o fundamento da confiança está na amizade. A amizade vem primeiro que o amor, porque a amizade é algo que você cria no decorrer. E ela estreitando, cria-se, quando homem e mulher, cria-se um sentimento. Que não é uma outra coisa, é a continuação da amizade. E aí cria-se esse sentimento, sustentado com a confiança, configura-se amor. Por quê? Porque amor, ele tem 3 pilares. Amor. Primeiro, confiança. Segundo, companheirismo. Terceiro, cumplicidade. 3. A confiança é a primeira. Quando se perde isso aqui, por qualquer que seja o pretexto ou motivo, isso aqui está comprometido. Eu amo, mas não confio. Não. Se acabou a confiança, o amor está se degradando. Ponto. E a amizade já foi pro braço. Porque a amizade também
ela precisa ter isso aqui. Como você pode ser... O inimigo, ele causa o quê? Insegurança. Ok? Você se sente seguro ao lado do inimigo? Olha a oração de Davi por causa de quem? Inimigo. Causava insegurança em Davi. Ele se sentiu tão inseguro, o que ele fez? Entregou os pais para o rei de Amobilo, porque ele não sabia qual seria seu futuro. Porque ele estava sendo procurado por quem? Por inimigos. Inimigos esses que eram chefiados pelo pai do amigo de Davi. Quem foi amigo de Davi? Saul? Não. Jonatas, filho de Saul. E esses fizeram uma amizade, aí veio o que a gente entende por amizade, fizeram uma amizade tal que Davi chegou a fazer uma declaração ao amigo, dizendo que o amor que ele sentia pelo amigo era o amor que ele não encontrou nem em mulheres. Isso chama-se amizade, amor, não é amor eros não, amor eros, marido e mulher. Amor filho. Filho. Ou PH, é filho, tá certo? Filéu, ou filho. Essa expressão é uma expressão grega que traz o quê? Amizade entre amigos. Amizade marido e mulher é eros. Ok? Mas, além da amizade eros, o marido e a mulher precisa ter também essa amizade filho. Porque antes de marido e mulher, é importante um olhar para o outro e ver amigos. Quando o cara agride ou mata a mulher, ele está vendo à sua frente quem? Uma inimiga. Quando a mulher não consegue confiar nos passos do cara, ela está vendo o que nesse cara? Um inimigo. Esse cara vai me trair. Esse cara vai me... Isso chama-se o quê? Desconfiança. A desconfiança, ela desconstrói o quê? O amor. Quando a Bíblia diz que Jesus perguntou a Pedro, tu me amas, Pedro? Ele disse que sim. Jesus perguntou de novo, amas-me, Pedro? Mais do que esses? Ele disse, sim, Senhor. A terceira vez, ele ficou chateado. Sabe por quê? Porque ele entendeu o sentido. Não era o amor que ele estava pensando. Era além. Quando a ficha caiu, ele viu que ele não tinha esse sentimento. Aí ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, então, apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus está falando para eles? Eu só posso entregar o que é precioso e pertence a mim na mão de alguém que eu possa confiar. Se você me ama, é porque eu posso confiar em... Eita. Então, quem não ama a Deus, não vai cuidar do que Deus entregou. É o mesmo que o apóstolo Paulo disse também, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, sem amor, nada eu serei. Evidentemente. E o que Paulo continua dizendo ali? Que o amor não suspeita mal. O que é suspeitar mal? Desconfiar. Se a pessoa desconfia, sinto muito. Não, você não sente nada. Porque se desconfia, porque não tem mais sentimento. Confere? É bíblico. Ah, mas que amor que ele está falando? Amor. Seja lá qual for o amor. Então, Saul não tinha amor por Davi. Ele via em Davi o quê? O inimigo. Por que ele via inimigo em Davi? Isso é importante a gente entender. Por que ele via inimigo em Davi? Porque ele via em Davi o que não tinha nele. Isto é inimigo. Quando eu começo a invejar, quando eu começo a cobiçar o que tu tens, é porque eu me sinto ameaçado por ti, porque tu tens a virtude que falta em mim. Então a inveja, aí entra a questão da inveja. A inveja não é pelo que você é pelo que você tem. E eu não quero ter
o que você tem, porque você tem. Eu quero ter o que você tem para você não ter mais. Ou seja, eu não quero ter igual. Eu quero ter o que você tem. Eu quero tirar de você. Tomar, né? Tá certo? Então a inveja não é ter igual. É ter o que a pessoa tem. Ou seja, a ideia do invejoso é deixar a pessoa sem nada. Daí é o contrário do amor. O que o amor faz? O amor é doar. Eu vou dar para você o que eu não tenho. Por quê? Porque eu estou te dando, eu vou abrir mão do que tenho. Assim é o perdão. A palavra perdoar na gramática vem do quê? Isso aqui é forte, terra. Segura essa, mano. Vamos lá, ó. Doar. Eu separei aqui, ó. Separar as sílabas. Perdoar. Doar é amor. É. O que é amar? É se doar. Doar. Por isso Jesus se entregou. A prova do amor foi o quê? Ele se entregou. Então aqui é doar. O perdoar é o quê? Perdão. Ah, aleluia! Não sabe não? Perdoar, seu Mauro, significa perder a razão. É verdade, ó. Ah, eu tô certo! Tá bom, então você tá certo. Abre mão da tua razão e perdoa. Perdoar. Eu sei, você. Perdoar é o quê? Você tem razão? Tem. Eu vou perder a razão e doá-la para você. Mas é isso mesmo. Entendeu? Eu vou perder a minha razão. Eu tenho razão. Isso chama-se o quê? Amor. Amor. O que é que Jesus fez? Quando ele chegou a ser crucificado, primeira coisa, Pai, perdoa eles. Eu tenho razão. Eles não têm razão de fazer o que estão fazendo. Mas eu vou abrir mão da minha razão. É verdade. Eu vou abrir mão da minha razão. Perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. O que Jesus está fazendo? Abrindo mão do que ele tinha direito. É, Jesus. Abrindo mão do que ele tinha razão. É a sensação de perder. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Não, eu tô só vendo só do Filipenses capítulo 2. Sabe por quê? Porque quando você pega a palavra perdoar, você vai encontrar perdonare, que é latim. Mas não tem a separação da sílaba. Não, mas é. Então, aí para você chegar ao contexto, o que você precisa? Separar a sílaba. Aí você vai entender por que é que a Bíblia diz para perdoar. Porque quem perdoa é quem foi ofendido. Tem direito de ficar chateado? Tem. Mas eu vou abrir mão do meu direito e vou lhe perdoar. Isso é dom de Deus. Por isso que a Bíblia diz que só perdoa quem ama. Quando a Bíblia diz, e Jesus disse, se você amar o teu amigo, que recompensa tereis? É porque Paulo em Filipenses, não sei se pode ser que ajude, no capítulo 2 e o versículo de número 7 vai dizer assim, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Abrindo mão do direito. Abrindo mão do direito. Olha o verso 12 de número 7 de Salmos. Se o homem não se converter. Qual é a conversão aqui de Paulo? De salmista. Abre aí. Salmos 7. 7:12. Olha na versão de vocês, eu vou ler a minha aqui. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, armado e teso está o seu arco. Ou seja, Deus está preparado, certo? Aí o verso 3 vai completar o que eu estou dizendo aqui. Ele preparou as suas armas mortais. Porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Isso aqui, o salmista na oração está dizendo que se o homem perverso não se converter. O que significa se converter? Então, vamos lá. Por isso a gente precisa saber, a gente está convertido? A palavra converter.
é quase que o mesmo que inverter. Aí entra a língua portuguesa. Converter ou inverter. A inversão aqui é no caso oposto, certo? Inverteu. Aqui, converter é o mesmo que se arrepender. E como você pode se arrepender? Se convertendo. Se arrepender de ter feito errado. Ou seja, eu estou agindo, entre aspas, na minha razão. O que eu estou cometendo? Um erro. Pegaram, não? Porque é tua razão, né? Eu estou agindo na minha razão. E nós, humanos, assim fazemos. Eu tenho razão de estar assim, eu tenho razão de não confiar, eu tenho razão de brigar, eu tenho razão de xingar, eu tenho razão de gritar. Nós agimos, seja lá o que for. Tudo que a gente pega como razão para fazer, a gente está agindo como? Errado. Então, quando a gente cai na real, aí é aí que eu falo, aí é ir para o joelho para pedir a Deus. Assim como o salmista escreveu Salmo 139, verso 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, é como se você dissesse para Deus, Senhor, vê se a minha atitude de defender minha razão está certa. É perder, como é que é aí? Se converter é o quê? Se converter, É perder a não, razão. se converter é se arrepender, Se arrepender. ok? Perdoar é perder a razão, ou seja, é abrir mão da razão. Quando você abre mão, você está perdendo, você faz questão de perder a razão para doar a alguém. Olha isso, isso chama-se amor, porque a palavra amor é o quê? Doar-se. Mas o perdão, tá? Você perdoa uma pessoa, né? Digamos, você perdoa uma pessoa. Você perdoou, esquece aquilo que aconteceu, não é isso? Não, Então, perdoar, pelo meu O entendimento, professor Adriano. perdoar é concepção. Perdoar não é você esquecer, perdoar é você não sofrer mais com tal coisa. Não é isso? mas e para você não sofrer mais, o que tem que acontecer? Não, você tem que, se você perdoou, você perdoou. Você Mas não tá, tem mas mais aí voltar no não. assunto, Eu certo? acho que não tá mais pode no assunto. ficar lembrando, né? Perdoar Não, mas se não você é... perdoou, Você se é doou, certo? Não é se doou? É. Eu me doei com a sua razão. Você tá na sua razão, eu te perdoei, fica na sua razão, acabou ali. Tá, mas qual? Mas você não vai esquecer. Ninguém tem amnésia, ninguém é burro. Mas você não esqueceu nada. Não, eu pensei que ele ia explicar, mas ele explicou, foi nada. Vamos lá. Eu pensei que ia ter um professor substituto. Opa! Temos a Perdoar não é sofrer, Mas vamos lá. consequência. Vamos lá. da noite não é Vamos lá. Vamos lá. Pergunta do seu Mauro. Perdoar. Por isso que aí entra dom. E entra graça. Você não fala isto se não for movido pelo fruto do Espírito. Por quê? Porque perdoar não é esquecer. A palavra esquecer é uma força de expressão. Na gramática chama-se de hipérbole. Eu não consegui anotar isso. Se converter. Hipérbole. Força de expressão. Hipérbole. Você não esquece, mas você supera. Hipérbole. É mais ou menos tipo, você lembra de algo e te machuca, você chora. Quando você lembrar desse algo e não chorar mais, é porque você superou. Oh, glória. Viu? Tá certo? Isso chama-se o quê? Entre aspas, é como se não lembrasse mais. A lembrança com ferimento. Não te doesse mais, não te causasse mais nenhum sentimento dor. negativo também. Não, quando você chora é porque já é negativo. Por isso que Jesus disse, por amor de vós, o vosso pecado já não me lembro. Sabe o que Jesus que Deus está dizendo
com isso, eu ignoro o que aconteceu. Superei. Página virada. É a mesma coisa, é assim, suponhamos. Ele não passa Eu- mais na nossa cara, Eu né? perdi um ente querido. Tiraram a vida desse ente querido meu. Né? Antes, Jesus bem no não cobra começo, a mais. gente ficava rocioso, ficava com raiva. De, tipo, como se fosse querer vingança. Hoje você lembra da pessoa, você, tipo, Tá vamos muito supor, eu achei o Exceção, assassino, eu achei, vamos supor, esse aqui tirou a vida do meu irmão. Sim. Tirou a vida do meu irmão. Certo. No começo que ele tirou a vida, eu fiquei com raiva, fiquei com rocioso, meu, com vontade de matar ele. Tempos depois, eu olho essa pessoa, eu não sinto mais raiva. Não é isso, é um perdão? Não dá para dizer que é perdão. Dá para dizer que é Deus limpando o coração. Tá Tipo certo? que nem- Agora, perdão é quando você pede. Deus não perdoa ninguém automaticamente. Por isso que quando nós, vou repetir algo que eu falei aqui na aula passada, quando nós aceitamos ou nos rendemos a Jesus Cristo, o que é que nós estamos fazendo? Dando página virada ao passado. Reconhecendo que erramos e que agora estamos nos convertendo a Cristo. Então, este reconhecimento configura-se o quê? Arrependimento. Você está arrependido de praticar o que praticou, por isso agora você quer se converter, você quer mudança de vida. Então, deixa eu concluir. Então, quando você quer mudança de vida, aí você vai dizer a Deus que precisa dele, através do Espírito, para não cometer mais as coisas passadas. Ok? Daí vem o que a Bíblia diz, que Deus não leva em consideração o tempo, a época da tua ignorância. O que é isso? Você praticava porque não sabia. Isso chama-se ignorância. Ignorância é o quê? A ausência de conhecimento. A partir do momento que você passa a saber que a raiva, a ira, a cólera, todas as obras da carne que nós estudamos na aula passada, tudo aquilo ali desagrada a Deus e pode culminar na tua condenação, ou seja, você não vai herdar o reino do céu, o que você vai fazer? Eu quero produzir o fruto do Espírito, por quê? Porque eu quero herdar o reino do céu. Então o que você vai pedir? Graça a Deus para Ele lhe ajudar a perdoar. E aí, a gente precisa pensar nisso aqui, como ser humano, todos nós. Ninguém que perdoa é trouxa. Este pensamento é diabólico. Você vai perdoar, seu trouxa? É o diabo. Porque ele sabe que você perdoando, você está usando um adjetivo divino. O amor. É você tendo também a mente de Cristo, né? Ah, evidentemente. O amor. Mas assim, que nem duas colocação. Voltando atrás, você falou, quando a gente se rende a Cristo, somos libertos, certo? Mas não tem que ser, fala que tem que se batizar para... Ah, mas é uma Aí é outro assunto. E outro assunto agora também, que ele falou agora, de quando você perdoa, porque você quer a salvação, mas aí você não está por interesse? Não é... Quem não tem interesse em salvação? Não, todo mundo tem interesse, mas aí Deus não conhece isso aí como... Assim, não, ele só quer fazer isso, mas ele só quer fazer isso porque ele quer ganhar um reino do céu. Tá, Como- mas É ótimo. Mas acho que é fácil. Já é o pegar. motivo. É. É o motivo. Agora, É isso que eu... eu entendi a sua colocação, você tá mas eu acho colocando que você fez uma importância. comparação talvez equivocada. É necessário a gente ter interesse em salvação. Ponto. É. Ok? Agora, é diferente você remorciar-se, ou sentir remorso, que é aparentemente um perdão, com o verdadeiro perdão. Tá certo? Quando você fala, eu vou perdoar porque senão Deus vai me castigar, isso é remorso. Isso não é arrependimento. então, mas, pô, Eu vou perdoar porque eu quero estar bem com Deus, isso é arrependimento. Tá certo? O que é estar bem com Deus? É manter a amizade. Entendeu? É por isso que... vamos lá, vamos colocar aqui dentro de um conceito espiritual.
nós humanos no conceito espiritual. Por isso chama-se conversão ao Evangelho de Cristo. É um ser natural, com a natureza pecaminosa, entrar numa esfera espiritual para receber uma natureza divina, mesmo com esse corpo mortal. Ponto. Quando eu, ou quando você, a exemplo de Davi aqui, Davi tinha misericórdia de Saul. Ele não deixava entrar no seu coração o desejo de reciprocidade maligna, ou seja, matar. Já que quer matar, então eu vou matar. Já que ele é ruim para mim, então eu vou ser ruim para ele. Não existia essa troca. Pelo contrário, ele tinha pena, ele tinha dó, ele tinha misericórdia. Ele sabia que aquele gesto, aquela vida que Saul estava levando, era simplesmente algo que levá-lo-ia à morte. Ele sabia. E ele chegou a dizer isso para o próprio Saul, que Deus é quem ia cuidar de Saul, que ele não ia participar da morte de Saul. Ponto. É tanto verdade que ele não tinha raiva de Saul, que quando ele foi informado da morte de Saul, ele chorou. Chorou e matou o rapaz que veio pensando que ia ganhar moral com ele em anunciar a morte do inimigo. E o próprio Salomão, filho de Davi, escreveu que nós não devemos comemorar ou desejar a queda de alguém que, embora seja nosso amigo, inimigo. Ele diz assim: se o teu inimigo tropeçar, não se alegre. Ou seja, não festeje, não comemore. Perfeito, é isso mesmo. Não. Isso é o próprio Salomão. Ele aprendeu com quem? Com o pai. A ter misericórdia, isso não é um gesto de trouxa. Esse termo é diabólico. Perdoar é uma dádiva que Deus está lhe dando e mostrando para você a evolução que está acontecendo dentro do teu coração. Isso chama-se o quê? Conversão. Você realmente está convertido ou convertida. Jesus Cristo aperta mais ainda, né? Jesus Nossa, diz, então, ama o seu inimigo e ore por aquele que te persegue. Ele Foi aperta a rocha, exatamente mas o o que negócio. citei. É o que ele fazia. Porque a partir do momento que você ora pelos que oram por você, é óbvio. É uma boa, né? Assim como o próprio Jesus também disse que se você fizer um banquete para quem vai lhe retribuir, que recompensa tereis. Os hipócritas também fazem isso. Então tô ruim na situação, porque quando o ladrão morre, eu comemoro. Morreu mais um ladrão. Mas é teu inimigo? Hã? Você pede cancelar, tudo coloca assim, você pede cancelar de sucesso, a gente ganha. É teu inimigo? Uma pergunta rapidão. Em termos aí de Davi, ou seja, Saul tinha Davi como inimigo, mas Davi, eu acho que Davi já não tinha Saul como inimigo. Ele sabia que se Saul pegasse ele sim seria um alvo para Davi, mas para Saul, mas que ele não tinha isso, tanto que ele teve todo esse amor, misericórdia, ele chorou, ele não desejou o mal para ele nunca, né? Não, primeiro que não por acaso Deus chamou Davi. Ele Tá tinha um certo? coração Não por bom. acaso Deus chamou Davi, porque Davi tinha um coração, um perfil que agradava a Deus. Daí veio o termo segundo o meu coração. Agradava a Deus. Bom, e a segunda coisa, Davi sabia que o trono era dele. Ele foi ungido. Terceira coisa, Davi tinha amizade com Jonatas. E Jonatas era filho de Saul. Sim. Davi perguntava a Jonatas o que é que o pai dele viu para desejar matá-lo. Porque ele não havia feito nada, ele ficava curioso. Então ele ficava usando o Jonatas como um termômetro. Procura saber, vê lá, amanhã eu não vou aparecer lá, você fica perto do teu pai, vê se ele pergunta por mim. Se ele perguntar por mim, beleza. Se ele não perguntar, aí você provoca ele e fala que... Aí assim ele fez. Então, quando ele viu que o pai estava realmente decidido, aí ele avisou para Davi, foge que meu pai está decidido a te matar. Aí eles fizeram um pacto, os dois. Olha, se eu morrer primeiro,
você cuida dos meus filhos. Se você morrer primeiro, eu honrarei os seus filhos. Daí veio Mefibosete. Porque ele era filho de Jonatas. E Jonatas morre. No que ele morre, Davi cumpriu o que prometeu. O que significa isso dentro do que nós falamos da perspectiva de amizade? Fidelidade, honestidade, lealdade, compromisso com a verdade. A partir do momento que eu sou teu amigo, eu vou velar pelo que eu lhe digo. Então você pode confiar que eu sou teu amigo. Então quando você fala essa pessoa não é de confiança, você está dizendo em outras palavras que ela é o quê? Inimiga. Que o amigo ele é confiável. Confere? Nós estamos muito errado, né? Então, é por isso que nós viemos para o Evangelho, dado esse erro comportamental nosso. Quando a Bíblia disse quando Deus disse para Abraão, e a Bíblia é quem diz, Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito, o que é que Deus estava dizendo para Abraão? Se comporte e seja perfeito. Andar é o mesmo que se comportar na minha presença. Ou seja, eu estou com você. Você não vai ter um comportamento. Não é assim? Como quando nós estamos com filhos, sobrinhos, você não quer que ele se comporte? Sim. Porque ele está com você? Assim Deus exige. Deus está conosco? Sim, então a gente tem que se comportar. Imagina nós fazendo o que queremos na barba de Deus. Debaixo da narina de Deus. Deus está comigo e eu faço o que eu quero na frente de Deus. Era o mesmo que antigamente o filho fumar na frente da mãe. Hoje até troca cigarro, né? Cada um dá uma pitucada. Mas antigamente fumava perto da mãe para tu ver uma coisa. Engolia o cigarro com um tapa. Pai! Faz isso. Era o respeito. Por quê? Presença. Um adulto veio em casa. Passa na frente entre o pai e o adulto para tu ver uma coisa depois. Por quê? Respeita a presença. E hoje nós servimos a Deus, dizemos estar na presença de Deus e fazemos o que queremos. O que nós somos de Deus nesse caso? Inimigos. E olha o que Deus vai fazer com o inimigo aqui. Se o homem não se converter, portanto, se o homem continuar a ser inimigo de Deus, Deus afiará a sua espada. Armado e teso está o seu arco, ele preparou as suas armas mortais, porá em ação as suas setas inflamadas contra quem? Os inimigos. Quer ser inimigo de Deus? Nós não queremos. Então, quando o salmista faz esse tipo de oração, ele está já levando-nos para a eternidade. Para entendermos que os inimigos de Deus serão condenados e lançados. E os amigos serão levados. Por isso Jesus disse para os discípulos, eu vou para o meu Pai, voltarei e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Por quê? Amigos. Ok? Então, este texto poético do 7 de Salmos nos traz esta ideia e essa certeza de que há uma sequência para aqueles que cavam covas, armam ciladas e laços. Versos 15 diz, aquele que cava um buraco e o faz fundo, pensando que é para alguém, cai na cova que faz. A sua malícia recai sobre a sua cabeça. Então, se aquilo que nós desejarmos, seja lá para quem for, vai haver a consequência contra nós. Isso pesa. E a Bíblia é séria, sincera, direta e justa. A palavra de Deus é justa. Deus faz acontecer porque é promessa dele. Que se nós desejarmos algo para alguém, Deus vai fazer com que esse algo que nós desejamos vai vir sobre nós. Então é perigoso quando nós professamos uma praga que nós aprendemos na aula passada, tá certo? O que significa feitiçaria? É praga, tomara, que aconteça e acontece com a gente. Tá certo? Aí ele finaliza, eu renderei graças ao Senhor. Deixa eu fechar aqui com isso aqui. Vamos aprender, certo?
Tomara, quando o senhor for lá adorar a Deus, pela Bíblia, eu vou te orientar. Quando eu digo vou te orientar, tu está representando a classe, então toda a classe vai estar atenta ao que eu vou dizer. Nunca, com letra maiúscula, seu Mauro, nunca adore a Deus em pé. Não tem nenhuma referência bíblica a adorar a Deus em pé. A Bíblia diz que os 24 anciãos, eles prostraram-se. A adoração é de joelho. A única coisa que fazemos em pé é clamor. Senhor! Quando for adoração, é cabeça baixa. O que é adoração? É reconhecer que Ele é e você não é. O que é clamor? É reconhecer que Ele tem e você precisa do que Ele tem, que é o socorro. Então você tem que... Por isso a Bíblia diz, eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Isso é desespero. Agora render graças. Senhor, eu não sou, tu és. Eu não tenho, tu tens. Eu não posso, tu podes. Toda a glória seja... Senhor! Não, nós aprendemos errado. Fica de pé para adorar a Deus. Não é de joelho que adora. De joelho que adora a Deus. Os 24 anciãos, eles adoraram de joelhos. Os anjos adoraram de joelhos. Então, por isso que quando chegavam diante de anjos, eles prostravam, e alguns anjos corrigiam. Porque qual é o gesto de prostrar? É adorar. E a Bíblia diz que quando Jesus chegava nas cidades, as pessoas necessitadas, prostrados, adoraram e pediam. Ninguém chegava em pé, prostrava. Senhor. E nós fazemos o quê? De igual para igual. Em pé. Pezão, peitão empinado. Eu te adoro, Senhor. Errado. Porque ensinaram errado. Senhor, eu te adoro. Olha a diferença. De joelho. Mas aí já vem de muito tempo, né? Não importa. Dentro É o das momento da igrejas gente de muito corrigir tempo. esse muito tempo. Porque as tradições é que cometem esses erros. Que são coisas antigas. Ah, ninguém nunca falou isso, nunca deu nada. Nunca deu nada para nós. Mas Deus como que a sempre, gente vai fazer? A Bíblia sempre ensinou. A Bíblia é mais antiga do que qualquer religião. Então, se a religião ensinou errado, a Bíblia está nos corrigindo como fazer. Mas Não hoje em importa dia... se a maioria vai criticar. O que importa é que você está aprendendo, então faça a diferença. Sim, eu entendi, tá certo. Tá certo? Só que eu falo assim, né? Tipo, na igreja onde nós estamos, é dessa forma. Hoje em dia, para você ver, para nós lermos a Bíblia, antigamente eu aprendi assim também, que a gente lia a palavra e se colocava de pé. Eu também aprendi isso. Só que a igreja, conforme a igreja que você congrega, você se acostuma daquela forma e você passa a fazer daquela forma. Lê a Bíblia sentado. Igual você fala que adorar, nós temos... Já pensou assim, toda oração que eles falar na igreja, vamos adorar, eu vou me ajoelhar para orar? Aí é pergunta, não é afirmação. Por isso que eu falo, sala de aula mais pergunta do que comente. Não, eu tô falando uma coisa para Aí, todos, então, assim, pois tipo... é. Em oração, se você pergunta, e oração, como que eu faço? Existe a oração, que é um rogo, você pode fazer de joelho, você pode orar em pé quando é clamor. Porque a pessoa desesperada, ela não ajoelha, ela corre, ela quer socorro. Isso é o comportamento. Quando a pessoa erra, você pode observar, isso é o próprio, a estrutura óssea. O que ela faz? Na hora você percebe, você se inclina. É. O inclinar é reconhecer que fez cagada, que fez burrada. Isso é o corpo. Todo mundo sabe quando a pessoa errou, quando você faz intuitivo, isso. né? Exatamente. Então, agora, a adoração é bíblico. Se a gente fizer como diz a Bíblia, você vai agradar a Deus. Se você está adorando a Deus, tem que fazer por onde agradar a Ele. Não é pensar se a religião vai gostar, vai concordar, vai achar estranho, não. O teu jeito de adorar é individual, é você e Deus. Na hora da leitura bíblica, mesmo contra a vontade, você pode ler sentado por uma questão de comunidade. Ali é assim, contra a vontade você pode fazer isso. Pode ler sentado, mas Deus sabe que você está contrariado com aquilo. Ok. Agora a adoração é você e Ele. Disso você não deve abrir mão.
Não importa, é a mesma coisa. Você está numa igreja tradicional que não dá glória a Deus. Se você dá glória a Deus porque você é pentecostal, dê glória a Deus. Isso é você e Deus. Eu expliquei isso ontem. Você tem um momento de adoração coletivo e o individual. O coletivo você pode relevar, o individual você não abre a mão. Simples assim. Tá certo? Gente, alguma dúvida diante do que nós falamos? Algum comentário para a gente fechar? Muito bom. Ok? Uma pergunta. Pois não. Voltando lá no assunto do perdão. O perdão, só gostou, né? Não, gostei. É interessante. Tem que perdoar, seu mal. Tira isso da cabeça. Sim, tem que perdoar.